Algumas pessoas me questionaram sobre o vídeo que eu fiz ontem, quando eu declarei que o Bolsonaro já não é mais presidente da República. E colocaram, então, fizeram duas afirmações. A primeira afirmação foi de que Bolsonaro foi colocado por Deus como presidente da República. Bom, com relação a essa afirmação, eu nem vou gastar muito tempo. Eu só vou dizer o seguinte: Bolsonaro não foi colocado por Deus. Bolsonaro foi colocado por uma parcela da população brasileira que o elegeu como presidente da República. Ponto. Deus não colocou Bolsonaro lá. O Bolsonaro não é representante de Deus na presidência da República. A segunda coisa que me questionaram foi sobre Romanos 13. Os cristãos têm um grande problema com esse texto, porque ele diz que o apóstolo Paulo, nesse texto, vai dizer que nós devemos obediência às autoridades. Tá? E aí uma grande parcela dos cristãos, dos evangélicos, acreditam que essa obediência é uma obediência cega. Mas, por outro lado, também seletiva, né? Porque há pouco tempo atrás, essa mesma parcela dos evangélicos que hoje pede obediência ao Bolsonaro faziam de tudo para que a Dilma recebesse o impedimento. Né? Ou seja, são seletivos. Né? Querem que a população agora suporte o Bolsonaro como presidente da República, mas eles fizeram de tudo para tirar a Dilma. É só olhar a história e nós veremos que boa parte daqueles pastores televangelistas famosos estavam contra a Dilma e movimentavam a população e movimentavam as suas igrejas contra o governo da Dilma. Tá? Então, aí nós vemos a hipocrisia. O texto serve para um, mas não serve para outro. De qualquer maneira, quem escreve o texto de Romanos 13, quem diz que o cristão deve obediência às autoridades porque elas foram instituídas por Deus, é o apóstolo Paulo. Mas antes do apóstolo Paulo, Jesus já vai dizer, quando algumas pessoas questionam ele acerca do pagamento de impostos, ele vai afirmar, olha, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus faz essa afirmação, ele está falando muito mais do que dinheiro. Ele está confrontando a população acerca do poderio de César. César não é encarado apenas como um imperador. Ele é encarado como a própria figura divina, a personificação de Deus. E quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está dizendo, César não é Deus. Ele está tirando de César essa autoridade divina que muitos dão. Que é a mesma situação da afirmação no início do vídeo, né, de que Bolsonaro foi colocado por Deus. Né? Assim também César não foi colocado por Deus. Agora, o que o apóstolo Paulo quer dizer com esse texto de Romanos 13? Essa afirmação de que nós devemos obediência às autoridades, na sequência ele vai dizer que as autoridades foram instituídas por Deus para o nosso bem. Ou seja, quando uma autoridade não pratica o bem para o seu povo, essa autoridade não foi instituída por Deus. Ela está usurpando do seu papel como autoridade para beneficiar outros que não aqueles que deveriam receber o benefício. Quando Bolsonaro afirma, e ele afirmou tanto no programa do Ratinho quanto no pronunciamento dele, de que não importa se 7, se 10 mil, 15 mil, 20 mil vão morrer, importa que o mercado, importa que a economia não pare. Né? Então, quando ele prefere a economia aos habitantes do Brasil, ele não quer o nosso bem. Logo, a sua autoridade também
é retirada, ele já não tem mais a autoridade como governante, porque fica claro que ele não governa para o benefício do povo, né? Uma outra pessoa perguntou não, uma outra pessoa disse que nós devemos orar pelo Bolsonaro. Eu disse sim, devemos orar, mas para que ele saia logo e que no lugar dele venha alguém que pense em benefício do povo, da população. Pensar no benefício da população é fazer com que o mais pobre tenha uma melhor condição de vida. Pensar na população é investir na saúde, na educação para todos e não apenas para uma parcela. Tá? O programa do governo diz que alguns autônomos vão receber 200 ou 300 reais. Né? Já os bancos, quanto vão receber? Aí fica claro a preferência. A quem esse governo serve? Ele serve à população ou serve aos ricos, a uma elite financeira da qual você e eu não fazemos parte? Por isso eu volto a repetir, Bolsonaro já não é mais presidente da República. Falei isso ontem, repito hoje, repetirei amanhã, depois de amanhã, até que ele caia. Porque ele não está lá para servir o povo. Ele está lá a serviço de outros que não visam o nosso bem. Por isso, eu volto a dizer, fique em casa, permaneça em casa. Ficar em casa nesse momento não é apenas uma segurança, mas também é uma questão de resistência. Uma questão de resistência não só ao coronavírus, mas também a um governo que não se importa que morram 15, 20, 30 mil pessoas. Ora, desde que eles não morram, né, pouco importa quantos vão morrer. Pensamento errado, pensamento egoísta. Deus não quer que ninguém se perca. Nós também não queremos que ninguém morra. Tá? Então, permaneça firme no propósito de ficar em casa, de sobreviver a esse momento que nós estamos vivendo, esse momento que também é um momento histórico. Que Deus te fortaleça nessa caminhada e que você também possa enxergar que os nossos governantes têm autoridade apenas quando servem ao povo. A partir do momento que deixam de servir ao povo, deixam de ter autoridade.